Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida, a vida vale a pena. Estamos de volta para continuar o programa Melhor da Vida com um tema bem interessante. Pessoal, nós estamos com Valéria Nogueira. Ela é arquiteta. E não é só arquiteta, ela é mãe de autista e ela trabalha com toda essa questão da adaptação da estrutura de todo o ambiente para as pessoas neurodivergentes. E claro, para você também, é com muita alegria que eu recebo Valéria Nogueira. Muito prazer, Valéria. Muito prazer, muito obrigada. Eu sempre falo pela porta, né, assim, a oportunidade, porque é um tema bem diferenciado e a gente realmente precisa conscientizar. É verdade. Eu, particularmente, eu gosto muito da ação, do resultado de um arquiteto, né? Ele torna o ambiente mais agradável, a gente vê que às vezes um detalhe de iluminação, você vê que esse nosso ambiente ele foi preparado por um arquiteto para dar esse conforto, né? Toda uma questão de receptividade e acolhimento. E aí você está indo muito mais além, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Eu falei aqui que você é mãe de autista e tudo, mas você contasse um pouco mais e parabenizar por essa arte da arquitetura, né? E como o desafio de ser mãe ainda ampliou ainda mais esse seu olhar, essa sua habilidade de arquiteta. Bom, eu sou, né, arquiteta e me tornei mãe atípica. E antes de ser uma mãe atípica, sempre gostei da área hospitalar e clínica. Então, eu trabalhei muito tempo na Secretaria do Estado do Ceará, né, com arquitetura hospitalar. E no meio da minha caminhada, quase 10 anos, eu tive a Luna e a Lara, hoje com 14 anos, Gêmeas. gêmeas autistas. A gente fala nível de suporte 2. E na caminhada delas, na inclusão da escola, começou a aparecer as dificuldades. E mesmo antes de ter um diagnóstico fechado, eu vi a questão da dificuldade de acessibilidade. O estacionamento, a chegada na escola, a entrada na sala de aula. E aí também a questão da empatia da equipe escolar. E tudo isso me fez estudar sobre, né, a questão da acessibilidade que a gente vê na faculdade, a gente leva para a demanda do projeto, mas quando a gente vive, Thiago, é muito diferente. É interessante, porque assim, eu tenho também uma instrução, uma formação em ergonomia, né? Aí tem a ergonomia preventiva e a corretiva. E a gente fala muito assim, existem normas, uma porta precisa ser tal largura para poder passar um cadeirante, né? A iluminação precisa ser assim, alguns pisos táteis, detalhes que vêm até obrigado por lei e que alguns ambientes precisam organizar. Isso tudo meio que preparado para outros tipos de deficiência, né? E aí você foi muito mais além, você trouxe a questão da sensibilidade de todos os sentidos, né? Que um neurodivergente tem, e aí você cria ambientes, né? Ou aconselha, estuda para que exista uma real adaptação do ambiente como um todo para esses outros tipos de questões. Pronto, até para a gente entender um pouquinho melhor, né, sempre tem um olhar para a deficiência visível, né, o que a gente está vendo, mas existe também a questão invisível, né, que é bem colocado sobre o autismo. A gente vê aquela pessoa, mas muito fala, não tem cara de autista, e não sabe a dificuldade que muitos passam, e as famílias passam, e nós mesmos passamos. A questão da ansiedade, da depressão, e a gente fala muito que essa adaptação somente é para o neurodiverso. Não, para a gente também. Porque quando a gente adapta com a visão, como você disse, dos sentidos, a questão sensorial e a questão cognitiva, a gente está atendendo a todos. Posso te dar um exemplo aqui. Na questão da avaliação de um psiquiatra, de um neuropediatra, o paciente ele vai, vamos levar uma criança, mas lembrar sempre que eles crescem. E não tem, muitas vezes, o diagnóstico, né? Então, tem o adolescente e o adulto. Ele sai de casa daquela sua zona de conforto e ele já pega um trânsito barulhento,
ou vai num ônibus barulhento e já chega assim com uma sobrecarga sensorial. E aí, como é que é a recepção dessa clínica? Ela é acolhedora? Como é esse olhar sensorial e cognitivo? As cores, a iluminação. E aí entra a questão também do acolhimento das pessoas que trabalham ali. E a gente levando assim realmente para a realidade, a gente não tem esse espaço preparado. E aí esse paciente ele entra pronto para o profissional avaliar de uma forma real a necessidade dele, porque ele já está ali com gatilhos, com a sobrecarga. Ou o terapeuta fazer a sua terapia. Chora 30 minutos, tem 10 minutos de terapia. Vai para a escola, entra na sala de aula, não aprende, muitas vezes liga, vem pegar porque ele está sem parar, mas é porque ele não tem um espaço de apoio, ele não tem um ambiente acolhedor, e aí ele não consegue realmente, de fato, aprender. É. Então, a arquitetura, esse olhar, ele vem para poder incluir, né? Eu vou estender um pouquinho, mas a inclusão, Thiago, é assim. Hoje a gente tem uma visão de dar acesso à pessoa a entrar, Uhum. que aí é a questão da acessibilidade. Rampa, corrimão. E aí ele entrou, né? Ele teve o acesso, ele se integrou, ele está ali dentro do espaço. Mas ele de fato ele está incluso? Ele está aprendendo? Ele está interagindo? Realmente aquele espaço ele é funcional e dá esse resultado, né? Com que ele realmente esteja pertencente àquele espaço. Então, essa arquitetura inclusiva, esse olhar cognitivo e sensorial, essas estratégias, elas vêm para isso. E deixando bem claro que não é só para o neurodiverso e para a pessoa que tem uma deficiência invisível. Acaba que quando você tem um olhar respeitoso, sensorialmente, cognitivamente, atende a todos. Uhum. É bem interessante. Quando a gente fala assim, tá querendo direitos demais para um neurodiverso, tá buscando. Não, na verdade é algo que vai ajudá-los, mas que vai tornar para todos ainda melhor o ambiente, Isso. né? Você falou aí nessa sua fala, é interessante que você colocou, um consultório, um ambiente hospitalar de atendimento, de terapia, e geralmente ele acaba sendo um pouquinho mais controlado, né? Já tem um certo cuidado de arquitetura para ficar mais belo, mais confortável, mais acolhedor. Mas o grande dilema, eu acho que a gente precisa dar uma certa chacoalhada no público, no poder público, é de criar políticas para o máximo de pessoas possíveis. E aí, quando a gente pensa assim, em sala de aula, na geração passada, principalmente no interior, a escola era uma casa alugada que pegava uma parede e fazia uma lousa. E botava as carteiras ali, era uma sala de aula. Calor, as crianças grudavam pelo suor, né? A pele nos livros, nos cadernos. Enfim, a sala de aula era só juntar crianças, ali era o que se tinha no público, né? Numa escola, num hospital público, aquela paredezona branca, né? Pessoas de máscara, pessoas todas de branco. É difícil até reconhecer quem é o profissional em si, porque às vezes é gorro, óculos e máscara. E de como pensar políticas públicas para consertar esses ambientes, um ambiente de uma escola, um ambiente do hospital, onde vai ter acesso a várias pessoas. Sempre pensando no objetivo do público, do poder público, é de que o máximo possível de pessoas sejam beneficiadas. Tiago, você acredita que aqui no Brasil nós temos muitos decretos, leis e até normas que atendem no papel. Satisfatoriamente, uma acessibilidade é realmente um conforto, mas Qual o problema? Efetivar isso. a execução. A gente precisa do que? Mais participação das pessoas com deficiência. Precisamos dos nossos autistas, porque você vê, muitos eventos acontecem, glamourosos eventos, mas quando você vai olhar, aquela família atípica, ela não está, porque não tem onde deixar o filho autista. Não tem um ambiente de apoio nesse evento que receba os autistas. Então, como é que a gente vai discutir sobre algo se quem vive de fato não está ali dentro? Muitas vezes só são os profissionais. E quem vive de fato? Cadê esse olhar para que realmente o resultado disso seja efetivo? É o primeiro ponto. Quando a gente vai fazer um projeto
arquitetônico, o que é que a gente faz? O doutor, ele vai ter um diagnóstico preciso, não é levantamento de dados? É. E quem a gente É tem que anamnese e exame físico. E vocês essa observação das pessoas que vivem isso. Pronto, então, para a gente realmente ter aquele diagnóstico certo, a gente precisa escutar quem vive, e falta isso. Isso é o básico, É o né? básico. Então, assim, para a gente realmente ter uma política pública, se fala muito, falta políticas públicas, mas a gente realmente está escutando quem vive, né? Então, eu vejo muito isso que é discutido em quem trabalha com inclusão. A falta da escuta empática é o primeiro ponto. E a gente realmente consegue ter projetos, políticas públicas bem fundamentadas, e aí a gente consegue fazer projetos para realmente atender aquela demanda de autista e estratégias, porque se esquece que o autista ele cresce. Então a gente precisa ver a vida desse autista quando crescer, como vai ser, como a gente pode prevenir, com que aquela pessoa, que teve o diagnóstico não passe pelas dificuldades com que aquele está passando. Hum. Então, realmente, tudo, o principal é a falta da escuta empática. Perfeito, perfeito. Você colocou duas coisas muito interessantes. Eu trabalho com gestão, sou formado, tenho um MBA em gestão, e para mim é lógico pensar assim: se uma criança nasceu, essa criança ela precisa de um berço de maternidade, ela precisa de uma vaga na escola, na pré-escola daqui a alguns anos, ela precisa de uma vaga daqui a outros anos na escola, no fundamental, uma vaga fundamental, ela vai precisar eventualmente de algum hospital, né? Então a gente consegue, assim, se nascer um ser humano, a gente meio que já sabe boa parte do que ele vai precisar. Uhum. E isso é gestão. É dizer, pô, daqui um pouco ele vai precisar de uma vaga numa escola. Onde é que ele mora? Aquele bairro tem escola, tem vaga suficiente para todas as crianças que estão nascendo ali naquele período, né? Fazer toda essa estratégia. E aí, às vezes, a gente assim, pronto, nós temos crianças sendo diagnosticadas com autismo, crianças que vão ter as necessidades de terapia, vai ter a necessidade de escola, e não se vê essa gestão, essa preocupação. Tem uma criança de 5 anos com diagnóstico de TEA. Essa criança vai ter 15 anos, ela vai ter 20 anos, e ninguém está pensando nisso, né? Eles têm habilidades neles. É interessante no autismo porque vai haver uma evolução, vai haver um desenvolvimento, né? É diferente de um cadeirante. O cara é paraplégico e ele tem aquele diagnóstico, aquela sequela, ele vai ficar paraplégico o resto da vida, né? Pelo menos a grande maioria. E aí o autismo não, ele vai aprender habilidades, ele vai ter uma capacidade física e laboral, e ele precisa ter essa empregabilidade, né? Ele vai ser bom em números, pode ser um bom contador. Eu conheço autista repórter, né? Então tem habilidades que precisam ser desenvolvidas para preparar ali. Ele vai ter 15 anos, ele vai ter 20 anos. Aí você vê que falta muito isso ainda. Falta muita oportunidade. Eu sinto muito isso com as minhas filhas. E é, assim, impactante, porque eu sinto no principal local que era para a gente ter apoio. Eu digo assim, a gente, porque a família também ela precisa de um apoio. Porque se eu não tiver nem minha filha, não vai ficar bem. Minhas filhas não vão ficar bem, né? Isso. E o espaço de saúde, muitas vezes a gente é muito cobrado. O autista ele é muito cobrado, mas o espaço ele não dá essa segurança. Aí a gente tem problema com o plano de saúde, né? Aquele terapeuta que não é empático. A escola que não dá oportunidade, existem, né, autistas aí, a gente vê muita história de autistas que são expulsos da escola, mas há muito E ele tá falando de particular, né? Escolas particulares isso não aceitam a matrícula de criança autista. que a gente estava falando agora. Eh, Ele tem não só muitas vezes o autismo, mas tem, outros transtornos ligados, algumas comorbidades, né. E aí tem os gatilhos, então ele fica hiperativo na sala de aula, muitas vezes ele agride, mas não é, tem que saber o porquê que ele está daquele jeito. E a escola ela não busca, acolher e melhorar para aquele autista, já quer tirar, já quer expulsar.
E aí a gente está agora, não sei se você já sabe, com um novo decreto na educação inclusiva. Isso. E aí eu falei até um pouco na internet semana passada sobre isso. É aquele decreto 12.686, né, de todas as pessoas com deficiência, independente do grau, estarem numa escola regular. E aí eu pergunto, essas escolas estão preparadas para receber? E só pensa na pessoa, no professor, que já vai estar sobrecarregado, mas a estrutura, ela está pronta? Foi discutido isso? Ela é acolhedora? Porque é uma ferramenta importantíssima para a acessibilidade e inclusão dessas pessoas, não só dos autistas. Então, eu acredito que a gente ainda tem muito caminho para estar dialogando, conscientizando e conversando, porque a arquitetura, a acessibilidade, ela é uma ferramenta, assim, importantíssima para a inclusão e pertencimento, na sociedade dessas pessoas, e para dar oportunidade, que a gente com essa escuta empática, fazendo realmente políticas públicas e projetos bem fundamentados e efetivos, né, e com os espaços acessíveis, aí a gente vai garantir que aquele autista e todas as pessoas com deficiência, elas vão crescer e vão ter a oportunidade, como você diz. A minha filha, com 3 anos, ela tocava bateria sozinha, e eu não tinha oportunidade de colocar na aula. Ela está com 2 meses, ela toca tudo na bateria. É impressionante, ou seja, eu consegui que minha filha tivesse Descobrir a habilidade e conseguir incentivar e promover para que ela tenha. Mas muitos não têm a oportunidade. É. Então é um conjunto realmente aí que a gente precisa estar buscando atender, e aí isso gera Nossa, que eu poder eu não acordei. Essas crianças, elas vão ter 20 anos, pessoal. É um chacoalhado. Elas vão ter, pessoal. Elas vão ter 20 anos, elas vão ter que ter uma empregabilidade. Elas precisam desenvolver as habilidades e ser remuneradas por isso, né? E é importante a gente falar, Thiago, assim, que ele com essa oportunidade, como tem autistas aí que ganham escrevendo livros, fazendo palestras, né, são artistas, muitas vezes eles sustentam a família, mas vamos dizer assim, ele vai ter a sua independência, autonomia, e aquela mãe, ela vai voltar a ter a sua vida também, entende? Então Olha o impacto, né? a gente ter esse olhar, a gente já muda muita problemática, a gente dá a solução. Um detalhe assim que eu gosto de ver, né, e tentar, eu falo assim, eu tenho um olhar, um certo romântico para a sociedade. Eu acho que a sociedade sempre está progredindo, apesar das coisas loucas que a gente vê, né, de morte, chacinas e tal. Mas assim, quando a gente pensa em arquitetura, eu vou trazer para a sua área. Antes os prédios eram blocos grandes, quadrados com janelinhas, né? E aí assim, vamos botar mais vidro, vamos botar mais verde, vamos fazer um desenho. Evoluiu. Antes as cidades eram planejadas em quadriculado. Aí pensou assim, não, vamos fazer radial, vamos fazer contornos, ruas curvas, né? Então trazer toda essa questão. Evoluiu. Aí assim, existiu um grande déficit educacional. Vamos fazer o quê? Escolas para todo mundo, quadradona, sala, lousa e cadeiras iguais, ensino igual, é tudo igual, para que mais pessoas tivessem acesso à educação. Só que não evoluiu, né? Então existem várias áreas da sociedade evoluindo, mas a educação, por exemplo, não. Como educar em massa? Criaram um modelo e continuam replicando esse modelo de 3 gerações. E a sociedade mudou completamente. Não dá, é um meu pensamento. A educação atual não está correta, não vai ser útil para a maioria das pessoas. Ela está piorando, está afastando crianças do aprendizado, afastando adultos da sua melhor versão, né? Porque ainda está num modelo antigo. A gente precisa personalizar a educação, entender quais são as habilidades e já direcionar para que a criança que tenha uma habilidade cinética, ela tenha a oportunidade de viver isso e melhorar. Ela não precisa ficar sentada 4 horas, 8 horas. Ela precisa desenvolver a habilidade dela, que ela está ali, né? E fazer esse ajuste. Esse é o pensamento que eu tenho. Eu queria que você falasse um pouco também dessa questão agora da educação e desses desafios em relação aos neurodiversos. Pronto, eu vou com o teu raciocínio, né, a gente tem que sair
dessa produção em série, eu estava conversando com um amigo profissional um dia desse, Isso. vai produzindo a mesma coisa em vários locais, ao invés de fazer uma produção orgânica, Isso. né? Porque assim, tem as particularidades do local, do ser humano, do serviço, né? E aí a gente pode trazer para uma sala de aula a questão da disposição do mobiliário, você vai entender meu raciocínio. A sala de aula, como você disse, são a lousa e as carteiras, mas a gente tem que pensar de uma forma que aquela sala de aula ela possa modificar, né? Ela ser híbrida, vamos dizer assim. Uhum. Alguns trabalharem em grupo, outros trabalharem individual, e tá todo mundo junto também, mas ter estratégias de apoio ou espaços, não na sala de aula, mas para toda a escola, aquele espaço de apoio que atenda. Não só a pessoa que tem alguma necessidade sensorial cognitiva, mas como eu te disse, às vezes, levando para uma criança, uma turma infantil, os pais estão se separando. Aquela criança está passando uma dificuldade e que pode dar uma dificuldade para ela de aprendizagem. Então, todo aquele apoio sensorial cognitivo vai para ela também. Quando a gente pensa na parte para minimizar o barulho, o professor passa o dia inteiro falando. Então, é qualidade de espaço, assim, bem-estar profissional também, né? A questão da saúde do profissional. Então, a gente precisa pensar a arquitetura e os espaços de uma forma que ela vá se modificando com a necessidade do dia, do mês, do ano. Da pessoa, da né? individualidade. Só para você ter ideia, quando eu vou fazer um projeto para uma casa que tem um autista, a gente tenta ser invisível. Tá um dia ali, principalmente sem o autista ver, porque já é alguém diferente. Uhum. Então ele não vai reagir da mesma forma, para poder montar as estratégias. E um dos principais princípios que leva para esse projeto é a questão dos mobiliários, a gente poder, de 6 em 6 meses, modificar o layout daquela sala, por exemplo. Interessante. Por quê? Porque o autista, ele tem hiperfoco. Ele tem a questão que quebra de rotina gera, É um desafio já. mas o mundo não está preparado. Isso. E ele tem que se preparar para os desafios. Aí essa mudança dentro do ambiente confortável e equilibrado dá uma chacoalhada e ele vai meio que aprendendo a lidar com as frustrações. Isso, Uau, fantástico. isso. Então a gente pode levar isso Perfeito. para todos os raciocínios da criação. E foi assim que surgiu o Te Adaptar? Foi, o Te Adaptar surgiu dos desafios, a falta de olhar de acessibilidade para os autistas diretamente, que é o que eu vi com minhas filhas, né? E aí, quando eu fui estudar na teoria, questão de artigo científico, tudo vi que faltava. E aí foi numa madrugada que eu criei o nome, Te Adaptar. Te adaptar, adaptar as pessoas e adaptar o espaço para o TEA, para as pessoas Perfeito. com autismo. Uau. Porque não adianta um espaço adaptado se as pessoas elas não têm consciência das pessoas com autismo. Perfeito, perfeito. Pessoal, infelizmente nós temos que parar essa entrevista, esse momento muito gostoso, mas a gente continua com o programa, é só um intervalo, fica com a gente. Até breve. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não existe. Está chegando a noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, de network, de inovação, um evento. Uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade. Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base. Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group, o começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou.
Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida vale a pena. Pessoal, o programa está acabando. Mais um sábado de programa riquíssimo que nós trouxemos para você aí em casa. E a nossa intenção sempre foi levar o melhor conteúdo para você viver o melhor da vida, para que a sua vida fique melhor. E a gente trouxe um conteúdo muito bacana para que você saia pensativa e passe aí um final de semana reflexivo. E aí, mulher, quer viver em plenitude? Quer viver o melhor da vida? Então veja o conteúdo que a gente colocou, que a gente trouxe para cá, que você tenha um resultado especial e que você se sinta bem. Isso é sempre o nosso objetivo. Então, um excelente fim de semana, um resto de fim de semana espetacular na sua vida, na vida da sua família, uma excelente semana e a gente se vê no próximo programa. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui, pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento memórias pode tornar a vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida é cuidar de quem tá perto e de longe amar. Sentir um amor no peito, o coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida. Vamos viver, vamos amar.